Boa noite, ouvintes, nossos amigos que estão nos assistindo. Aqui é o pastor Edivan Cirino. Nós estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast, que é o do nosso Pod Fé. Se tem fé, o negócio funciona. Se tem fé, vai acontecer. Se tem fé, é tudo de bom. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com a presença do nosso querido doutor Marcos Elias Acauani. Finalmente de conta de falar o nome do homem completo. Você acredita? Gente, vocês acreditam que depois de 6 meses fazendo um programa, eu consegui falar o nome dele completo, tá? Está conosco também a doutora Tayane, especialista aqui na área da violência doméstica, advogada, que vai falar sobre violência doméstica, tá certo? Doutor Acauani, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tá animado para esse programa de hoje? Fala, meu chefe, tudo bom? Como é que você tá? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui nesse programa. Hoje, especialmente aí com a doutora Tayane, falando sobre um assunto que está aí no dia a dia das pessoas, né? Violência doméstica, infelizmente, está propícia aí a todas as famílias, né? Todas as casas. Então, ela vai falar um pouquinho dos tipos de violência, como é que ocorre a violência. A gente vai tentar também dar um passo a passo para uma possível ocorrência policial, o que é uma medida protetiva. Então, esses nuances iniciais aí acerca dessa temática, e nada melhor do que estar tratando desse tema, né? No mês da mulher, embora eu fale que o dia da mulher são todos os dias, né? Mas o dia 8 de março aí foi representado, é o dia especial aí correlato ao dia da mulher. Então, no mês da mulher de março, a gente vai estar tratando sobre um tema importantíssimo. Doutora Tayane, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, tudo jóia. Doutora Tayane, é uma alegria ter você conosco aqui hoje. Mas eu vou te falar, te prepara que nós vamos empurrar a pimenta nesse negócio aqui hoje, não vai ser brinquedo não. Então, vamos fazer algumas perguntas para você aqui, doutora, que eu tenho certeza que são as perguntas que o nosso ouvinte, aquele que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, eles gostariam de fazer. Eu vou estar fazendo aqui, vou estar representando. Você pode se apresentar aí para o nosso ouvinte, aquele que nos assiste? Posso sim. Bom, eu me chamo Tayane, já atuo nessa área já de direito de família e violência doméstica há 8 anos. Mas qual a sua idade, pelo amor de Deus? 28. Então, começou com 20 anos de idade? Com 20 anos. 20 anos, exceção à Maravilha. regra aí. Me formei com 2 diplomas, né? Porque eu me formei grávida também. Então, diplominha de mãe e de bacharel em direito, né? Mas, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo com pessoas, porque o Acauani é um advogado que me socorre em todas as coisas, tira dúvida de tudo, para o que está fazendo. Então, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. O doutor Acauani é muito atencioso em todas as áreas, tá? Olha, doutora, nós vamos falar hoje de um tema muito polêmico, né? Uhum. Eu quero que, daqui a pouco, eu quero que a senhora vá tirar as dúvidas do nosso ouvinte. Por exemplo, feminicídio. Eu vejo todo dia o povo falando sobre feminicídio, mas ninguém explica nada. Uhum. Tá? Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes não sabe na íntegra o que é feminicídio. Né? Nós vamos falar sobre feminicídio, vamos falar sobre Maria da Penha. Outra coisa, Maria da Penha, não é todo mundo que sabe como funciona direitinho a Lei Maria da Penha, não. Até um nome muito estranho, né? Essa Lei Maria da Penha. Eu tenho aqui algumas observações a fazer acerca da Lei Maria da Penha, e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Mas eu vou deixar a primeira pergunta aqui para o nosso amigo e irmão, doutor Acauani. Pode falar, doutor. Faça a primeira pergunta para a doutora. Fala, meu chefe, mais uma vez, boa noite. Então, doutora Thay, a gente queria saber um pouquinho por que foi formada, né, uma lei específica, Maria da Penha. Qual que seria, vamos dizer, a essência da lei e o que ela busca proteger? Sim, sim. Bem da verdade, a Lei Maria da Penha ela foi criada justamente pela Maria da Penha, que se chama, de fato, essa vítima, que ela foi percussora da criação dessa lei. É uma mulher que denunciou o marido por diversas vezes. Foi mais de 8 vezes denúncias que ela fez, incessantes, informando sobre a possibilidade dele, inclusive, matá-la, né? Avisando que ele batia, que ele cometia diversos tipos de agressões, até que ela ficou paralítica, em razão da violência doméstica que ela sofreu.
E daí, em 2006, a gente tem a criação da Lei Maria da Penha, que é para abarcar mulheres vítimas de violência doméstica. Que o que seria essa violência doméstica é de você, de fato, não só agredir, é violentar a mulher de uma forma... É por ter um gênero, na verdade, hipossuficiente, que é o que a gente chama, que é de ter o masculino e o feminino. Então, é uma lei criada por um gênero específico, que seria o gênero feminino, né? E é em razão dessa Maria da Penha, que é uma mulher, tá? Que em razão de uma violência por reiteradas vezes que ela pediu socorro em delegacia, pediu socorro para todos os órgãos que você imaginar, políticos inclusive, e não conseguiu ter acesso de fato à eficácia. E daí, em razão, né, da paralisia, hoje ela é paraplégica, foi-se criada essa Maria da Penha. Doutora, a Lei Maria da Penha, então, eu entendi aqui que é para poder apoiar, socorrer as mulheres que estão sendo vítimas de agressão por parte dos maridos, seus companheiros ou namorado. Funciona também? Contra o namorado? Funciona. Namorado também? Funciona. Até irmão, né? Até irmão. Hoje a gente tem uma especificidade que é de violência doméstica, né, com a criação da Maria da Penha. Só que é importante diferenciar sempre a violência doméstica familiar e a violência doméstica contra a mulher, né, que no caso seria de ex-companheiros, ex-cônjuges, você ter um vínculo afetivo ali com a pessoa. E daí a violência doméstica familiar a gente consegue pegar genro com sogro, sogra, a gente consegue abarcar esse liame familiar, podendo ser de irmão com irmão, cunhado, e aí entra todo mundo, tá? Tá bom, então, para o nosso ouvinte entender melhor, a Lei da Penha, ela veio para poder amparar, tá, a mulher, defender não, que ela não defende. O que acontece é que ela só serve para punir, na realidade. E prevenir. Exato. Não previno também não, doutor. Desculpa eu ser sincero e direto. Eu duvido que a Lei Maria da Penha previne uma agressão. Você sabe por que não previne? Porque eu vejo casos aí todo dia na mídia, tá? Que a mulher, ela vai na delegacia, ela faz 2, 3 boletim, mas acaba sendo até assassinada. Depois nós vamos partir para o feminicídio. Sim, sim. Mas ela acaba até sendo assassinada pelo companheiro. Por qual motivo que ela acaba sendo assassinada pelo companheiro ainda? Porque ela foi lá, ela fez uma denúncia, fez um BO, mas passou 2, 3 dias, a raiva dela passou, a vergonha dele acabou, aí voltaram a ficar numa boa os dois. Aí voltou a ficar numa boa, mas a briga, o desentendimento ficou tão costumeiro ali, que daqui a pouco ficou mais intenso. O prazo, o tempo de paz diminuiu, né? Daqui a pouco acabou no assassinato. Então, por isso que eu digo, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela não vem impedir com que aconteça, não previne. Eu acho que ela é mais para punir aquele que faz, na realidade. É o meu ponto de vista. Sim, sim. Tá certo? E em função da gente ver o que acontece. Porque a própria mulher acaba, eu não sei se é por falta de amor próprio, ou se é por falta realmente de brilho na cara, porque eu acredito o seguinte: você, mulher que está nos ouvindo, porque aqui nós não passa a mão na cabeça de ninguém, não. O negócio aqui, a gente tem que dar a César o que é de César, assim como o Cristo falou. Você, mulher que está sendo agredida pelo namorado, pelo marido, e vai lá e registra um BO, e acaba voltando com ele, você não tem vergonha. Está faltando vergonha. Foi agredida, você tem que ter alguma lesão, você tem que partir, não só para um boletim de ocorrência, você tem que pedir para poder fazer o corpo de delito e partir para cima, botar na cadeia. É isso que tem que ser feito. Mas não. Daqui a pouco, doutor, o que acontece? Passa aquele momento de raiva, ela mesmo vai lá fazer retirada da queixa. Eu não sei se funciona, se essa queixa pode ser retirada. Entendeu? Mas ela mesmo vai lá, não, eu me equivoquei, não aconteceu bem do jeito que eu tinha dito. Então,
essa lei, ela não previne o pior. Pelo contrário, eu acredito que essa lei, ela anuncia o que vai acontecer. Ela só faz anunciar o que vai acontecer. Para mim, é uma das leis mais falhas que eu já vi. E aí eu quero ver se a senhora compartilha comigo com o mesmo pensamento que eu acho que o ouvinte pensa a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou falar para a senhora por que eu acho que é uma das leis mais falhas que eu já vi. Tá? A senhora concorda comigo que é uma das leis mais falhas ou não? Então, em partes, porque o que acontece? Eu tenho até uma opinião pessoal minha, tá? Porque, inclusive, eu já fui presidente de comissão de violência doméstica, então, o que acontece? 63% dos casos aqui, tá, no Brasil, hoje, por que acontece essa reincidência? Porque a maioria, 63% dessas mulheres que denunciam, elas desistem e retornam, de fato, para esse relacionamento. Exatamente. Só que a questão é porque o buraco é um pouco mais embaixo. Eu sempre costumo falar, e tem muita gente que não concorda com a minha opinião, é que para existir um abusador, precisa ter necessariamente um dependente emocional. Então, assim, é muito falta de maturidade quando a gente fala sobre violência doméstica. Porque pessoas maduras partem do pressuposto que você não aceita menos do que você merece. Então, assim, se a pessoa gritou comigo, se a pessoa me desrespeitou, se a pessoa levantou a voz, né? Porque pra gente chegar no feminicídio existe todo um ciclo de violência que, assim, às vezes não começa, inclusive, numa agressão. Né? Começa numa briga, num xingamento, numa agressão de fato verbal, daí depois um murro na parede, para depois um murro vir em você. Mas assim, a questão mesmo é que para existir um abusador, um cara que consegue abusar de uma vítima, necessariamente ela precisa ter algum vínculo emocional. Seja de dependência emocional, seja de carência. Então a gente cria hoje, principalmente no mundo atual que a gente vive, que são de seres que foram criados a não aceitarem rejeição. Então, você não aceita a rejeição, logo você se mantém nessa relação. Porque você não aceita o não. Então, falar de violência doméstica, você cria-se, né, uma legislação. Só que, assim, o direito penal, ele é normativo. Ele cria a norma. Ele não vai olhar o caso específico. Para isso, a gente tem, às vezes, até a própria criminologia que vai ajudar a analisar os fatos. A vítima, de fato, como punir isso, como não punir, mas compartilho do seu entendimento no sentido de que essas mulheres elas precisam de fato entender que a partir do momento em que se denuncia, você precisa fechar essa porta desse relacionamento e seguir adiante. Mas não é todo mundo que consegue. Porque dependência emocional, ela é muito vinculada ao vício, por exemplo, de droga. Você não consegue se desvincular de fato, de imediato. Não é uma decisão que você toma e você consegue... Eu não digo assim, claro que existem exceções, existem pessoas que conseguem cortar o mal pela raiz, mas outras tantas não. Seja por dependência financeira, seja por dependência dos filhos, seja pelo medo de começar do zero. Mas, por exemplo, quando a gente se fala de medida preventiva, muita gente não sabe que hoje, se a gente vai numa delegacia registrar um boletim de ocorrência, eles perguntam se você quer a suspensão dessa pessoa do lar. Ou se você quer ir para um abrigo. Então, você tem duas opções quando você registra o boletim de ocorrência. Falar, olha, eu não quero mais que o fulano ou o ciclano esteja no mesmo teto que eu. Então, imediatamente, se for deferida a medida protetiva, eles já vão pedir, inclusive, a retirada dessa pessoa. Inclusive, vão com policiais lá para fazer a retirada do agressor na residência. Ou ela pode ser encaminhada para um núcleo de apoio, que seria um abrigo, enfim... que é o que muita gente não tem a informação. Falar, tá, eu vou denunciar, mas eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, assim, compartilho do sentimento de que não tem tanta eficácia, de fato, a Maria da Penha. Mas, assim, existem formas de você conseguir prevenir isso. É você entender que aquele relacionamento que você tá, se você aceita um tapa, se você aceita uma agressão verbal, uma agressão financeira, você já não tá normal. Então, é buscar ajuda. Não é só ir na delegacia simplesmente denunciar, fazer um boletim de ocorrência, mas é criar uma rede de apoio, é você ir para terapia, é você tratar o problema que também está em você. Não é necessariamente só o agressor, tá? Só fazendo um adendo aí que a doutora falou, outra questão também que deve ser levantada, que a Lei Maria da Penha ela foi criada com o objetivo de tentar deixar a norma, a pena, mais rígida, porque antigamente qualquer situação, como não tinha essa diferenciação se é homem ou mulher, acabava que tudo caía em lesão corporal. Então era muito mais brando a pena de lesão corporal
do que é eventualmente tipificada na Lei Maria da Penha. Então ela tentou fazer o quê? Qualificar a pena justamente por conta do gênero. E da mesma forma, só fazendo um adendo que a gente vai falar depois do feminicídio, é a mesma situação. Se o homicídio é simples, via de regra ele é de 6 a 20 anos. Se ele é um homicídio qualificado, é de 12 a 30. Pelo fato de ser do gênero feminino, a condição daquele homicídio se dar em circunstância de uma mulher em específico, então tem um aumento de pena por conta disso. Então a pena seria elevada pelo fato de a vítima ser uma mulher e no contexto ela ter sido vítima por conta justamente do seu gênero, ela ser insuficiente nesse sentido. Tá. Agora vai aí uma pequena sugestão legislativa aqui. Já que criaram a Maria da Penha, também será que não era justo eles terem criado o José da Penha? A lei José da Penha? Olha, eu vou te falar, assim, muito honestamente, tá? Hoje, por incrível que pareça, eu sou mulher, sou militante na causa das mulheres, mas em 2021, o meu núcleo de fechamento de contratos com homens aumentou muito. E a gente tem uma certa banalidade aí quando a gente fala de violência doméstica. A gente tem, inclusive, a criminalização hoje de violência psicológica. Os homens estão apanhando e sofrendo abuso psicológico. É muito complicado isso, porque tem muitos e muitos casos, isso não é exceção, de que, na realidade, a abusadora é a mulher. E aí ela se utiliza-se de benefícios de Maria da Penha. Da fragilidade dela, suposta fragilidade. Exato. É aquele negócio. Só que aí a gente cai na mesma forma de amadurecimento. Como é que eu vou me relacionar com alguém? Eu vou te dar um exemplo assim do que eu acredito, tá? Que hoje eu proíbo de ir no futebol dos amigos. Isso é muito bacana no primeiro ano de relacionamento. Você privar a pessoa de ter uma outra vida. Nos 2 anos, tudo bem. Daqui 5, 10 anos, você tá pedindo, putz, grila, vai lá, meu filho, vai no futebol com os amigos, vai pescar, fica 3 dias lá, some, pelo amor de Deus. É a falta lá em casa não é assim, não. Mas, nem na sua, né, doutor? Ainda nem não. na sua. Na sua casa é assim? Ainda não. Ainda não? Não vai ser, não, de jeito nenhum. E aí a gente tem muita mulher hoje que, assim, acusa-se, fala... Inclusive, eu tenho 2 clientes específicos que foram acusados, inclusive, de estupro de vulnerável. De supostamente terem estuprado a criança, os filhos. Conduta grave, né? Exato. Em razão de, assim, você não vai ficar mais comigo, não? Então agora você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, o inferno que eu vou fazer na sua vida. Mulher tem dessas coisas mesmo. Sim. E daí, para você explicar que nariz de porco não é tomado, o buraco é muito mais embaixo. Então, para mim, ver hoje a conjuntura do que até o movimento feminista feito de forma errada, você empoderar demais uma mulher de forma equivocada, gera um prejuízo para os homens absurdo. Porque você tem hoje homens cada vez mais silenciados, tá? E com receio hoje de se relacionar. Entendeu? Porque você está dando poder para várias mulheres que a gente fala, não tem maturidade emocional. Entendeu? E tem um ditado aí, diz que se você quer conhecer um inimigo, é só ter uma ex-mulher. Diz que é o inimigo mais poderoso que tem. Vi falar, graças a Deus eu tenho 25 anos de casado e pretendo fazer 50. Mas eu vou te falar um negócio, você conhece a pessoa no divórcio, tá? É por isso que eu não vou divorciar nunca. Então é verdade. Então deixa eu dar um conselho aqui pro povão que está nos ouvindo, nos assistindo. Gente, não divorcie, tá? Primeiro, divorciar custa caro. Segundo, você vai arrumar um inimigo poderoso, que é a sua mulher. A sua mulher virando inimiga, ela conhece todas as suas falhas, conhece todas as suas fraquezas. Então é melhor aguentar. Aguenta a mão, viu? Nem que acabe com o piqui do Goiás, mas aguenta a mão firme, não divorcie não, tá certo? Doutora, eu falei a sugestão aqui de ser criada uma lei, se é Maria, vamos pôr José também, né? José da Penha. Tá? O que ocorre? A senhora disse aí que tem crescido muito a procura dos homens que se sentem agredidos, tanto psicologicamente quanto também fisicamente. Tá? Tem crescido muito. Eu acredito que está crescendo porque os homens, infelizmente, de um tempo para cá, tá acabando, o tal do homem tá acabando. A mulherada corra, a mulher que estiver solteira corra para arrumar um homem, porque tá acabando esse tal de homem, viu?
Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que se levantou uma geração de cidadão veste-calça. Eu sou da época daquele que falava isso. Vocês são veste-calça, você não é homem, não. Então, uma geração de homens fracos. Não que o homem tem que ser... Não estou dizendo que no sentido de ser forte para partir para a agressão, se defender, não. Eu estou dizendo de homens fracos, homens que... Doutor, você quer ver um negócio, que eu ficar indignado, e que Deus ajude que não aconteça na minha família isso, porque senão nós vamos virar a mesa e aí o negócio fica sério. Ou por exemplo, o casal vai para a pizzaria, tá? O casal bonitinho vai para a pizzaria e tal, e lá tem, no final vem a conta, aí o cidadão pega o cartão dele e a mulher pega o cartão dela e racha, divide a conta. Isso para mim é um ridículo. É o cúmulo do ridículo. São hominhos. Sabe o que é hominhos? Homem fraco. O homem foi feito, eu creio, para poder ser cabeça, para poder chegar e falar assim, deixa eu pagar a conta para você, meu bem, deixa eu abrir a porta. Quer dizer que, apesar de que abrir a porta do carro não está se usando muito, não. Está em desuso. Está em desuso, né? Mas vem cá, deixa eu pagar a conta, meu amor. Não, você saiu comigo, não, eu sou pagante, né? Mas não, hoje o negócio está tão sério, que o camarada arranca o cartão de cá e a mulher arranca o cartão de lá, ou então agora o Pix, né? O cidadão pega e fala, qual que é o Pix aqui? Meu bem, vou pagar metade da conta, tá? Deus que me perdoe de uns homens desses, mas está acontecendo demais isso. São homens, uma geração muito fraca, eu acho que talvez seja por isso que está crescendo a procura, né? Por um defensor, né? De alguém que os defenda. Eu sou da época que o homem defende a si mesmo. A mulher pisou no tomate e não quis aceitar as normas, as regras. Não, então você vai com Deus, eu fico com Deus e acabou a história. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que tem que ser forte psicologicamente, não pode ser dependente emocionalmente de seu ninguém. Para começar, primeiro, antes de eu amar demais uma pessoa, eu tenho que amar a mim. Eu não posso amar ser humano nenhum mais do que a mim mesmo, porque senão eu estou ultrapassando, extrapolando todas as normas, as regras. Porque o próprio Cristo, Jesus Cristo, falou, olha, que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos, não mais. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que um dos motivos que está acontecendo isso aí é a geração de homens fracos. E, então, nesse caso, homens fracos, eu quero falar o seguinte, por exemplo, aquela mulher que ela percebeu que o cidadão é um sujeito fraco. Aí ela fica com raiva dele e ele não reage, e ele não espanca ela, e ela fica doida que ele espanca ela para poder ela ir lá na delegacia e da parte dele e mandar prender ele, ela fica doida. E isso não acontece. Aí ela vai e começa a agredir o sujeito, agride o sujeito, e muitos, no final das contas, não resiste e acaba revidando. Aí revidou, ela corre lá, faz a denúncia, o camarada vai lá e fala, não, mas ela estava me agredindo, olha aqui a marca, ela estava me agredindo, ela cometeu uma lesão corporal aqui, ela estava me agredindo. Mas eu nunca ouvi falar de um caso que o delegado, principalmente quando o delegado é uma mulher, ouve a parte que é do homem, e faz uma verificação que realmente aceita a denúncia dele, sempre a cerca acaba quebrando para o lado do homem, tá? Por isso que eu disse para a senhora que, para meu ver, é uma das leis mais vulneráveis que tem, é essa Lei Maria da Penha. Por quê? Porque não existe um meio, uma forma, um mecanismo que venha realmente verificar para poder punir. Eu acredito, assim, que deveria ter tipo um CSI daqueles na vida para poder, não, peraí, vamos observar, vamos fazer aqui um levantamento. Não, você agrediu ele, então peraí, então é 50%. Então os dois, ambos, vão pagar. Mas não, isso nunca acontece. Estou certo ou estou errado? Não é assim? Então, a grande questão é, falar de violência doméstica, tá? Com o tempo eu descobri que você precisa falar muito de psicologia. Mas vamos lá, a questão específica de 50-50, ela não entraria nem em viés de você analisar caso concreto, psicologicamente, enfim, porque a Lei Maria da Penha ela foi justamente criada pela hipossuficiência física da mulher.
por supostamente ela ter menos força física do que um homem. Então, quando a gente fala de hipossuficiente, é que, via de regra, ela tem uma força a menos do que o homem. Então, ainda que ela dê 10 tapas na cara de um homem, é diferente de um murro do homem, tá? Mas vamos lá. Voltando, eu tenho dois adendos, na verdade, para falar sobre tudo isso que você construiu aí na sua fala. O primeiro deles é que eu não tenho como falar sobre violência doméstica, inevitavelmente, sem falar sobre maturidade de relacionamentos, como eu já havia falado. Lógico. Só que a questão existe a gente tem hoje um trabalho no Brasil que é muito interessante, eu vou publicizar isso para as ouvintes, no caso, que se chama MADA, que são mulheres que amam demais anônimas. Funciona basicamente igual a Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. É mesmo? Sim, que a gente tem trabalho voluntário no Brasil inteiro. Inclusive, é só colocar o MADA, que é mada.com.br no Brasil, que você vai ver que todos os estados têm atendimentos e tem essas rodas de amizades ali que você vai criando e vai se vinculando a essas mulheres para entender que você não está sozinha, que você também passa aquela dor e compartilhar isso. E aí lá tem testes para você saber se você é uma amada ou não, que se você é uma mulher que ama demais ou não. Tem livros que eles indicam, tem terapeutas ali que você pode ter uma informação. Então é muito, muito bom informar isso, porque às vezes você vai numa reunião como essa e começa a se identificar também como o problema. No sentido de ser uma pessoa que amo demais, inevitavelmente eu vou entregar mais daquilo que eu recebo. Ou eu vou me submeter a um relacionamento que talvez eu não precise entregar aquilo que eu entrego ou receber de volta de uma forma mais agressiva, de algum tipo de agressão. Mas eu também não posso deixar de falar sobre a questão da geração hoje, que eu costumo até, perdão pelo nome utilizar aí, sobre a geração que se cria hoje de homens Enzo e mulheres Carlões. A conta não fecha. Né? Que são os homens geração tipo Fiuk, que chora por tudo, que tudo pede pitaco da mãe, que não consegue se desfraldar de fato de uma família, que se envolve com uma mulher, que aí eu volto pelo que eu estava falando anteriormente, de um empoderamento desenfreado. É uma mulher que aprendeu sobre tudo. A mulher sabe trabalhar, a mulher sabe cuidar da casa, a mulher sabe sustentar, a mulher sabe malha o crossfit, daqui a pouco ela pega o homem, levanta o homem, entendeu? E aí o homem não consegue reagir, porque aí a gente tem, inclusive, que o pastor Cláudio Duarte fala muito bem sobre os homens banana e as mulheres abacaxi. A gente está tentando fechar uma conta que não fecha mais. E aí, psicologicamente falando, e não se trata de preconceito, e tem gente que entende a minha fala como preconceito, mas não é isso. O Carlão com o Enzo não vai casar. Então, os Carlões vão casar com os Carlões. E os Enzos vão casar com os Enzos. Porque as pessoas não conseguem se comunicar. Eu não tenho como me comunicar com uma mulher que não me deixa fazer o papel de homem, que ela, inevitavelmente, assume todas as responsabilidades. E uma hora, isso seja biblicamente, seja biologicamente, a mulher vai sentir falta, de fato, de um homem que seja homem. Que bote a mão na massa, que faça, nem que seja tipo assim, meu filho, me bate de volta então se você é homem. Vou bater para ver se você é homem de verdade para reagir. E aí a gente tem mulheres sentindo falta de homens serem homens de verdade. Mas, entendeu? Olha, isso que a senhora falou agora, doutora, é uma coisa muito séria e é uma grande verdade. Uhum. Porque o que está acontecendo? Tem um período que as menininhas, as moças, elas começam a namorar e procura os jovens da idade delas para poder namorar, mas que no final das contas vai lá e busca um coroa para casar. Uhum. Você observou isso? Está acontecendo demais. Sim. Por quê? Porque o que a senhora disse é coisa muito séria. Na realidade, se você for olhar, como a senhora disse aí, a Bíblia, a senhora vai ver que em todo momento a Bíblia está dizendo que a mulher ela tem que amar o homem, o homem, ela dá conselho para o homem amar a mulher, porque o homem ele é um ser que tem um pouco de dificuldade de amar, né? Fala só, olha, vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É um conselho, inclusive, do apóstolo Paulo, né? E então o homem tem um pouco de dificuldade realmente de amar, porque uma coisa é paixão, outra coisa é amor. Paixão se dá química, né? O camarada viu o tornozelo da moça, achou o tornozelo bonitinho,
apaixona, fica doido e ele acha que é amor. E não é. É paixão, né? Agora, a Bíblia também ela fala que as mulheres devem serem submissas ao homem. Eu acredito que a Bíblia já aconselhou as mulheres a ser submissas aos homens, justamente é para estar freando, porque Deus sabia do que ia acontecer no futuro, para estar freando um pouco, tá? Essa total, talvez, independência da mulher que está gerando, eu acredito que a independência demais da mulher está gerando homens, ou seja, maridos fracos. Sim, por exemplo, eu falo sempre sobre o meu exemplo. Eu sou um Carlão em desconstrução, entendeu? Eu sou um Carlão em desconstrução, isso é fato. Eu sou uma pessoa... Traduz para o nosso ouvinte o que é Carlão em construção. Eu sou uma mulher que assumiu as responsabilidades de tudo. Então, hoje eu sou uma pessoa... Eu descobri a minha independência emocional, porque eu já fui uma vítima de violência doméstica. Passei pelo todo o ciclo de violência. Então, eu tive que tratar a dependência emocional. E hoje eu sou independente emocionalmente, independente financeiramente. Só que hoje eu tenho maturidade para entender que eu não vou pegar um cara que está engatinhando. Se eu já aprendi a correr, não vou pegar esse cara para criar, entendeu? Entendi, é isso mesmo. Então, só que assim, é porque eu sou um Carlão de desconstrução. Então o cara tem que estar ou igual a mim, parecido ali comigo, ou superior a mim. Eu não vou pegar alguém inferior. Porque esse alguém inferior, inevitavelmente, vai fazer com que eu continue sendo Carlão. E, cara, eu não quero ser Carlão. E ser Carlão é no sentido de pagar todas as demandas dentro de casa e fora de casa. É você levar carro em mecânico, é você trocar pneu, é você trocar lâmpada, é você fazer tudo isso. Se não for para ter alguém para fazer isso por mim, ou mais do que eu já faço, me desculpa, obrigada, eu continuo eu sozinha, porque eu não preciso disso. Mas não é todo mundo que tem essa maturidade de entender. Entendeu? Não é todo mundo que consegue se construir para entender que uma pessoa muito forte, inevitavelmente, ela vai deixar o fraco na zona de conforto, se ela não botar para confronto. E a gente tem hoje homens que têm tudo, entendeu? Então, essa submissão, ela é muito perigosa no sentido de que, eu preciso ser submissa ao meu marido. Ótimo, posso ser, desde que ele seja superior a mim. Porque para que eu vou ser submissa a alguém que não tem propósito? Um cara que fica só no sofá, coçando o saco, esperando que eu vá e dê tudo para ele. Eu vou ser submissa a um cara desse por quê? Ele não tem propósito de vida nenhum. Ele não tem estimativa de vida nenhuma para eu admirá-lo, para eu poder dizer, não, cara, eu vou seguir sim os seus passos. Eu vou sim fazer com você tudo aquilo que você se propõe a fazer. Eu vou orar junto com você para que Deus abençoe os planos da sua vida. Mas, assim, é diferente. Porque eu preciso ser submissa a alguém, eu preciso ser submissa que primeiro é um homem que entenda que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja é uma responsabilidade absurda. É absurda, mas é uma responsabilidade absurda, mas você quer saber de uma coisa? Quando você coloca isso no coração, Sim. Tá? E aprende que isso é bom, amar como Cristo amou a igreja, isso é bom, isso é uma delícia. Eu vivo isso, eu tenho 25 anos de casado, sinceramente, para mim, eu espero que eu vá completar os 50, tá certo? Nós vivemos, eu e minha esposa, nós vivemos as fases do casamento. Sim. E nós aproveitamos cada fase. Então, eu sinceramente, vejo que a minha esposa ela é submissa a mim, porém, tem um momento que eu paro para poder ouvir. Sim. Por quê? A submissão não quer dizer que a esposa tem que aceitar tudo que o cidadão fala. Sim. Tudo que o cidadão quer. É como você disse, se o cidadão tem a acrescentar na vida da mulher, da esposa, se ele tem a acrescentar, ela deve parar para poder ouvi-lo. Mas se ele não está tendo a acrescentar, ela tem que parar para poder fazer com que ele possa ouvi-la. Entendeu? Então, aí é onde aqui o cordão de duas dobras é mais resistente. Porque não adianta você, como a Bíblia fala, porque é melhor serem dois do que um. Sim. Sendo dois é mais resistente. Mas como você está dizendo, o cidadão está lá no sofá e não quer fazer nada, o cidadão é fraco. Então, aí já parte do princípio da questão da escolha errada. Escolheu pela química, escolheu pela paixão,
Escolheu porque o corpinho dela é escultural, ou o corpinho dele é malhadinho, não sei o quê. Escolheu pela química. Então, aí é onde é que está construindo famílias fracas, aonde está construindo famílias fracas, famílias falidas, entendeu? Aí é onde que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer a progressão, tá? Isso vai progredindo até acontecer a Maria da Penha. Vai chegar a Maria da Penha. Por quê? Porque o camarada vai sendo agredido pela mulher de forma psicológica. Ah, mas você é um ninguém mesmo. Ah, mas você só serve para isso ou para aquilo, né? Aí é onde as pessoas elas vão acumulando. O pior é que quando existe um homem que ele explode, tá? Ele é mais seguro do que um que não explode. Aquele que não explode, ele não explode, não põe para fora e ele vai acumulando e ele começa a pensar coisas. Ele vai pensando. Eu falo para você porque a gente aconselha muitos casais. Né? A gente aconselha muitos casais. E um dos conselhos que eu dou para o marido é ele não ficar calado, é ele chegar e expor. Chegar e expor a relação para a esposa. Olha, a situação é assim, esposa. Olha, esposa, eu sou o marido. Olha, esposa, eu estou fazendo meu papel. Então, eu aconselho muito aos maridos a fazerem isso, porque quando o marido ele é um acumulador, ele está acumulando dentro dele ali, vai chegar um dia que ele vai explodir aí e não vai prestar. Aí é onde acontece o feminicídio. Agora, aquele que explode todo dia, é muito raro acontecer o pior. Ele acostumou a brigar, ele acostumou como diz aí, fazer o esquete dele lá, né? Ele acostumou, entendeu? Então, é muito difícil ele chegar e cometer, por exemplo, o feminicídio. Por quê? Porque ele consegue pôr para fora, na hora da raiva, na hora da situação, ele consegue explodir e pôr para fora. Agora, aquele que não põe, é que eu acho que é o mais perigoso, é que é o pior. Tá? Agora, eu gostaria que a senhora falasse aqui para o nosso ouvinte, traduzisse na íntegra o que é realmente o feminicídio. Tá. Antes de eu pontuar sobre o feminicídio, é importante a gente falar a construção de um feminicídio, tá? Porque um feminicídio, em 90% dos casos, se não sei, 99%, talvez o Acaone possa me dizer melhor do que eu, ele não acontece de fato no pum, boto uma arma na sua cabeça e te mato, ou chego de fato a querer matar você. É uma construção. Eu falo muito sobre ciclo de violência. Um agressor, ele não começa já dando na sua cara. Ele começa nas pequenas coisas, tá? Ele começa justamente na agressão verbal, que aí a gente fala sobre tipos de agressões, porque violência doméstica agrega a violência verbal, a violência física, a violência patrimonial, tá? Para depois se chegar no feminicídio. Então, eu tenho hoje, vamos falar de dados, 58% das mulheres que denunciam violência doméstica no Brasil são, na verdade, as mulheres que mantêm a casa financeiramente. Isso, para mim, eu fiquei super chocada, porque, para mim, quando se falava de violência doméstica, sem eu ter conhecimento de causa, eu imaginava que 90% dessas mulheres dependiam financeiramente daquele abusador, para se manter naquela relação. Eu não saio porque eu estou cuidando dos filhos, ele provém financeiramente e eu não consigo sair desse ciclo. Quando, na verdade, a maioria delas, né? É o inverso. Na verdade, elas estão pagando a conta de casa, inclusive, e não conseguem se desvincular dessa relação. Doutora, mas tem mulher que é bem sucedida, que tem tudo, mas é igual curva de rio. Você já ouviu falar de curva de rio? Curva de rio, tudo quanto é porcaria encosta na curva de rio. Vem um lixo, encosta na curva de rio. Aquilo que não presta, vem e não desce na corredeira, vai lá na curva do rio e encosta, vai encostando. Tem mulher que é assim, que é igual curva de rio e elas gostam, você acredita? Mas é aí que eu te falo, quando eu falo sobre maturidade é porque as mulheres aprenderam sobre tudo. Elas aprenderam a trabalhar dentro e fora de casa, aprenderam a ser independente financeiramente, aprenderam a se empoderar, a buscar conhecimento, a cuidar dos filhos, tendo marido ou não, né, que são as que exercem maternidade solo, só que elas não aprenderam ainda a se relacionar. Porque ou não teve um pai, ou não teve uma lacuna, ou sempre teve relacionamentos doentes, e aí não busca tratar o problema. Porque muitas das vezes, inclusive, o problema
em si não é o abusador, mas é o ciclo que essa mulher se coloca em trocar relacionamentos abusivos um atrás do outro, entendeu? Entendi. Mas, assim, um assunto que em nenhum momento eu estou desmerecendo uma vítima de uma violência doméstica. Eu também Tá. não. Quero que... Mas precisa ser tratado na raiz o problema. Não é só eu trocar o abusador, eu jogo fora esse, mas depois aceito igual da curva de rio aí. O próximo lixo que chegar. Não é pega. isso. Exato. É. Eu quero deixar bem claro aos ouvintes aqui, tá? Que os meus questionamentos aqui acerca das falhas da Lei Maria da Penha é só para poder trazer esclarecimentos para o ouvinte. Porque, na realidade, eu gostaria muito, tá, que tivesse não só a Lei Maria da Penha que punisse dessa forma, que pune ou que tenta punir os agressores da mulher. Mas eu gostaria que tivesse, tá, mais de certa forma, mais uma força a mais para poder fazer isso acontecer. Porque eu, como pastor, eu como cidadão, como pastor, eu sinceramente, eu acho que o cidadão que bate em uma mulher, eu não vou dizer aquele que comete um feminicídio, não, mas aquele que agride uma mulher, que é a parte mais frágil. A Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil. Mas a Bíblia não está dizendo a questão psicológica, mas está dizendo que ela, fisicamente, é a parte mais frágil. O cidadão que agride a parte mais frágil, ele acho que não devia, doutor Cauane, eu acho que não devia nem ter a defesa dele. Eu acho que devia imediatamente já ser punido com tanto tempo de reclusão. Acabou. Era direto. Foi provado que você cometeu aqui uma agressão, era reclusão direto, não tem esse negócio não. Paga lá pelo menos uns 8 meses, fechadinho, bonitinho, né? Vai sair de lá uma ovelhinha, né? Sai de lá uma moça de gente boa, de tranquilo, de agradável. Agora, infelizmente, você sabe que não funciona assim. Não funciona. Infelizmente, não funciona. Eu brinco muito com o doutor Cauane. O doutor Cauane fala assim: onde o senhor está, doutor? Eu estou indo ali na delegacia, ali, verificar o problema de um cliente. Eu falo para ele: vem cá, o cliente é o quê? Não, deixa lá, doutor. Quanto é que o senhor quer para o senhor não ir? Eu brinco com ele. Sim. Porque eu, como pastor, eu acho que errou, tem que pagar. Entendeu? E como cidadão, eu penso da mesma forma. Errou, tem que pagar. Você não passa num pardal e a multa não chega? Sim. Tem como você fugir da multa? Você tem que pagar, não tem? Por que as outras leis, as leis que não funcionam assim? Passou, você agrediu, você cometeu ali, de certa forma, um delito, tem que pagar. Entendeu? Então, antes como você disse, que o feminicídio ele é construído. É uma construção. É a construção. Eu entendi muito bem e eu acho que o nosso ouvinte está entendendo. Por exemplo, o alicerce que é feito ali, o primeiro tijolinho do alicerce, talvez seja uma agressão verbal. Sim. Né? Para depois chegar numa festa. Fala os detalhes. A senhora já construiu alguma casa, algum imóvel da base? Sim. Então, vamos fazer aqui uma comparação e fala sobre desde da construção, desde a base dessa construção, o passo a passo. O primeiro tijolo é a verbal, né, a agressão verbal, o segundo tijolo. Vai falando, fala para o nosso ouvinte entender o que é de fato um feminicídio. Tá, o primeiro passo que normalmente acontece, tá, que seria o exemplo maior do geral, é a violência verbal de fato. É o desmerecer essa pessoa. É o dizer que é burra, é o dizer que é gorda, é fazer xingamentos mais graves, é o dizer que não presta pra nada, é você desmerecer essa pessoa, é você constrói isso, você mina a autoestima, você cria inseguranças e por aí vai. Daí, via de regra, se tem também dentro disso violência patrimonial, que são pessoas que utilizam-se de benefícios financeiros que você pode usufruir. Não são todos os casos de violência doméstica que se tem a violência patrimonial, tá? Porque eu falo ali de pessoas que utilizam-se do patrimônio, roubam um cartão, carro, conseguem ali ter benefícios mesmo da vítima. E aí existe a violência de fato física, que é a agressão, né? Que é o agredir fisicamente uma mulher. Só que a gente também tem, via de regra,
antes de bater, sobre comportamentos, né? Dificilmente a gente vai ter um homem que vai xingar e vai te bater de uma vez só. Normalmente ele vai bater no console do carro, ele vai gritar um pouco, ele vai te dar um empurrão primeiro, vai te dar um beliscão, para depois meter um murro na sua cara. Para depois existir a questão da construção do feminicídio, que é de fato você matar essa mulher, né? Tirar a vida dela em razão dela ser mulher. Tá? Mas assim, o difícil da gente falar sobre a aplicabilidade de uma lei ou não é porque o direito penal ele é normativo, aquilo que eu já falei, ele cria a norma. Pronto, ele vai só criar. Lei Maria da Penha, pá. Ele não vai pegar o caso em concreto para avaliar. Ah, não, a Lei Maria da Penha, ele vai pegar, por exemplo, o meu caso. Eu, Tayane, quando eu era vítima de violência doméstica, ele vai avaliar esse caso da Tayane para que seja aplicado a Lei Maria da Penha dessa forma. Junto com o direito penal, quando a gente fala, por exemplo, de ressocialização do preso, de você criar políticas públicas para aquele que cresce na favela, e será se ele vai ser bandido, tem uma predisposição para ser bandido ou não, eu preciso não criar só a Lei Maria da Penha, eu preciso criar políticas públicas para essas mulheres, e, inclusive para os homens, entendeu? Acompanhamentos médicos, acompanhamentos psicólogos. Eu preciso criar informação para essas pessoas, para elas entenderem o que é violência, tá? E como eu posso tratá-la. Eu vou até pegar um gancho de um trabalho que eu fiz até com a Caônia no passado, que foi o AB nas escolas. Nós fomos em escolas de oitava... A gente falou sobre... de oitava no ensino médio, até o terceiro ano. Exato. A gente foi falar sobre o que é violência doméstica. O que é violência doméstica contra a mulher e violência doméstica familiar. Eu levei um baque muito grande porque a gente estava falando para adolescentes entre 13 a 18 anos de idade. A quantidade de alunos que vieram falar comigo de uma única escola, eu recebi 24 relatos. E desses 24 relatos, 7 muito sérios, de violências domésticas dentro de casa. Pessoas que nem sabem o que está acontecendo, por falta de informação não sabem o que fazer e veem isso dentro de casa. Entendeu? Que é de você xingar, é de você falar, você não fez o jantar ainda, você não presta pra nada, aí você joga o prato, entendeu? Isso é um tipo de violência. Só que não tem como eu falar pro Estado punir essa pessoa se eu não dou a ela soluções práticas para ela entender de que aquilo não é um relacionamento saudável, de que aquilo ali não é bom para ele, entendeu? Entendi. Então, na questão da quando a pessoa ela é agredida de forma verbal, é algo que, pelo que eu estou entendendo, muito genérico. Não vai ter nenhum tipo de punição para aquilo. É difícil você provar. Sim. Acredito que até hoje a violência psicológica também é algo muito, muito vago, assim, para você conseguir até quando provar. a gente fala em alienação parental, só fazendo um gancho, é difícil você comprovar, por exemplo, que depois do divórcio, ou o pai vai falando mal da mãe para o filho, ou vice-versa. Se você não tiver nenhuma comprovação documental, fica difícil. Então, não é algo tão palpável de você conseguir comprovar. E aí você cria norma para um problema, mas você não cria uma possível solução para isso. Por exemplo, até o TJ aqui do DF, ele criou uma de oficina de parental. Né? Hoje, se você entra numa ação de alimentos, guarda, divórcio, você obrigatoriamente tem que passar por essa oficina antes de uma audiência, que é você entender o que é a parentalidade do menor, o que é a família, o que é guarda compartilhado, o que é guarda unilateral. Eles tentam passar esse conhecimento para dizer para vocês, olha, vocês são ex-casal, ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, mas não existe ex-filho, entendeu? Só que não é todo mundo que entende. Porque eu não posso ficar falando para uma mulher, igual eu vejo várias e várias, não é a maioria dos casos de violência doméstica, as mulheres elas trocam só o problema. É o tirar esse homem que é abusador e atrair outro abusador. E aí é onde, depois de muito... Que é a curva do rio, essa. Isso. E depois de muito estudar, eu entendi que, infelizmente, é uma bucha que vai puxar. É como se fosse um imã. Um narcisista, ele vai atrair uma pessoa que precisa dessa validação do narcisista. Um abusador, ele vai atrair um dependente emocional. Por quê? Porque um precisa do outro, um alimenta o outro. Entendeu? É um vício de droga, de fato. É uma coisa que o buraco é muito mais embaixo. Então, por isso que a gente não vê tanta aplicabilidade, porque eu só criei a lei. E, querendo ou não, a lei é muito recente, né? 2006 é uma coisa que não tá tão distante assim. Chegamos nem a 20 anos ainda. Exato, é uma lei muito nova. E a gente tem pouco conhecimento, as pessoas não sabem de fato. Quando você fala, por exemplo, que agressão verbal é um tipo de violência doméstica, ainda tem gente que não sabe.
entendeu? Mas você também não cria mecanismo para essas pessoas se tratarem. Talvez você, como pastor, tenha absoluta certeza que atendendo casais, isso e aquilo, falta ferramentas, talvez, para dizer para esse casal, olha, deixa eu te falar, não é só o problema financeiro. A traição não é, de fato, só a traição em si. Existe uma raiz de um problema. Existe ali um vício que você precisa tratar, porque a pornografia mata o casamento, o adultério mata o casamento, a questão de você ser homem e não ser provedor mata o casamento. Só que como é que você explica para isso de pessoas que querem o problema solucionado de imediato? Entendeu? Doutora, eu falo nos meus sermões aqui na igreja, eu falo a realidade. Eu estou sempre falando. Gente, você, cuidado com as redes sociais, você está assistindo aquilo que não deve, você está entrando numa via que não, sem retorno, sem volta. Um monte de casamento aí tem sido destruído. Eu já vi casamento ser destruído por causa daquele joguinho, aquele jogo que o camarada baixa lá e fica jogando. Um tá num lugar e o outro tá no outro, e um jogando contra o outro, se matando ali. Eles ficam se matando, atirando, né? Como é que é o nome daquele jogo? Eu não sei o nome daquele jogo. Aliás, eu tenho raiva daquele jogo. Agora, recentemente, eu vi uma matéria, uma notícia, que um adolescente de 13 anos de idade... 13 anos de idade, o pai não se negou aos caprichos dele, ele foi lá, pegou a arma do pai, que era policial, e foi lá na mãe, que estava deitada ali, tinha tomado um remédio, a cabeça não estava bem, estava doendo, foi lá, atirou na cabeça da mãe, foi atrás do irmãozinho para poder matar o irmãozinho correu, quando viu o pai voltando, entrando, o irmãozinho correu para o lado do pai, ele atirou no pai, o irmãozinho abaixou lá onde o pai estava caído, atirado, ele foi e atirou no irmãozinho. Eu falei isso domingo, no domingo. Aliás, perdão, foi na quinta-feira, no culto. Eu falei quinta-feira, eu falei assim, olha, os criadores desses jogos, né, eles não sabem que estão criando psicopatas. Eu sou totalmente contra esse negócio. Não sabe que estão criando psicopatas. Porque, engraçado, se você nunca viu um animalzinho sendo morto, e você vê, aí você vê aquele animalzinho, fica aquilo na sua cabeça, tadinho, eu vi o bichinho ali, o carro passou por cima dele, amassou ele todo, eu vi o bichinho ali morrer. Mas você vê o segundo, já vai ficando mais tranquilo. Quando você vê o quinto, o sexto, morreu um animal. Infelizmente, a mente do ser humano é assim. Aí o camarada, ou o adolescente, está lá no jogo, ele está matando. Sim. Ele atira na cabeça de um ali no jogo, arranca uma perna, arranca um braço, e ele vai ficando, aquele ambiente vai ficando familiar para ele o tempo todo. Aí, no momento em que o adolescente simplesmente, ele achou que era para ele um sabor muito grande que o pai estava fazendo, a mãe estava fazendo, passou a mão na arma e falou assim, eu vou fazer igual o jogo. Não estou dizendo para você que foi assim, estou trazendo um exemplo para você. Então eu penso, tá? E tenho pensado e tenho falado aqui na igreja. Olha, eu vejo casamento sendo destruído por causa desse joguinho. Sim. Eu vi um casamento aí, acabou. O camarada só queria jogar, viciou em jogar. Tá? E na hora de pagar a conta, tinha que dividir a conta. Tá? Então, quer dizer, o casamento acabou, não foi para frente. Né? Outros casamentos se esfriou, eu vi também casamento acabando, porque o cidadão já depois de uma certa idade viciou em pornografia pela internet. Vai lá e o Google oferece, o YouTube oferece, e ele compra mesmo e assiste e viciou. Aí a esposa já não estava sendo para ele fonte de prazer mais. A fonte de prazer. Entendeu? Então, eu vejo, e eu tenho falado, eu falo isso. Eu, como pastor, eu não passo a mão, não. Eu falo, você tem que largar de ser sem vergonha, tem que largar de ser safado. Eu falo, você tem que tomar vergonha e largar desse pecado. Esse pecado vai levar você para o inferno. Esse pecado vai derrotar a sua família, vai acabar com a sua família. Então eu tenho dito isso. E vejo, doutora, isso acontecendo mais e mais. E o pior, que agora
Antes, no início, a gente via isso aí acontecendo, mais com os homens. Mas você sabe que agora está acontecendo de forma absurda, espantosa com as mulheres? Sim. As mulheres estão procurando navegar nos sites pornográficos aí. As mulheres estão... Por exemplo, um casamento de uma pessoa que eu não posso citar aqui, porque é antiético e a gente vai ser processado, né, doutor? Mas qualquer coisa defende, né? Eu sei. Mas um casal que parecia ser um exemplo. Sim. O cidadão, o evangélico ali, crente, fiel, obreiro, pregador, a mulher certinha, sabe, se vestindo decentemente, família, filho certinho. De repente, o cidadão sumiu. Eu falei, mas o que aconteceu? De repente, eu procurando ele não me atendia. Aí um dia eu consegui falar com ele, ele pegou e falou, não, pastor, você não está sabendo não? Eu falei, não, meu casamento acabou. Eu falei, como assim, rapaz? Para mim foi uma surpresa. Como assim acabou o seu casamento? Não, acabou. Sabe, pastor, eu estava dormindo, aí acordei no meio da noite e, de repente, o Espírito Santo falou comigo assim, olha o celular da sua esposa, o WhatsApp. Aí eu peguei e falei, mas eu vou olhar, é invasão de privacidade, eu não vou olhar o WhatsApp da minha esposa. Olha o WhatsApp da sua esposa. Aí ele falou assim, mas o WhatsApp da minha esposa tem senha, como é que eu vou saber a senha? Vá lá e digita alguma coisa. Ele foi lá e digitou, a tela abriu. Quando ele abriu a tela, ele foi puxando, olhando as conversas da esposa, a esposa estava de conversa com o patrão e mandando foto seminua para o patrão, já estava com caso com o patrão. Então, acabou-se o casamento que parecia ser estruturado. Tipo assim, eu vejo que o problema hoje, tá, não é somente o homem procurando esse tipo de coisa, mas as mulheres, elas parece que não estão mais satisfeitas com o casamento que tem, com a situação que tem dentro de casa, e estão procurando lá fora coisas que não deve procurar, que é pecado. E com isso, aí volta a questão, tá? O cidadão que se sentiu traído, ele não vai chamar a mulher dele de flor. Sim. Então o que vai acontecer? Vai dar-se início a uma agressão verbal se não partir para outra coisa. Uma difamação, uma injúria. Assim, é por isso que eu falo que eu tenho uma opinião diferente de diversas advogadas e diversas mulheres que falam sobre violência doméstica, porque o meu entendimento ele é muito mais sociológico. É um problema hoje da sociedade. Vamos ampliar, por exemplo, mudar o tema. Hoje a gente tem um maior diagnóstico de crianças com TDAH. Crianças hoje todas têm déficit de atenção, se não a maioria, todas têm problema neurológico. Eu tenho uma filha de 6 anos e assim, a quantidade de indicações de crianças da turma dela que vai para encaminhados para o neuro para ver alguma possível TDAH e tudo mais é imenso. Mas por quê? Porque a exposição das telas são... Hoje você tem criança de 6 meses, né? Nem de 6 meses que são expostos à tela. Então, eles são expostos a muitas informações. Na minha época não existia isso. Na sua época também não existia. Então, assim, a gente está cada vez caminhando para um mundo que talvez a gente não tenha mais entendimento de que as coisas vai se tornar cada vez mais fútil, mais volúvel. Eu peguei um caso, pegando esse seu exemplo, que eu me choquei muito. Foi uma cliente específica que falou para mim, olha... Eu tenho hoje 28 anos de casada e eu queria saber se a senhora tem especialidade em estupro dentro do casamento. Tá. Acontece. Ok. Só que ela falou assim, não, eu preciso rasgar o verbo com a senhora porque é muito feio. Aí você imagina, ela é uma senhora, tá? Ela já tem mais de 55 anos de idade. Eu vi essa mulher na minha frente, esse caso ele me chocou de uma forma absurda. E o marido tinha qual idade? 60 e poucos. Eles, depois de mais de 25 anos de casamento, o cara decidiu cansar. Ele cansou do rally rola normal, né? Sim, do casamento. E daí ele começou a ser inserido. Eles começaram a ir em casa de swing 25 anos depois de casamento. Aí começaram em casa de swing. Deus. Aí começaram... E ela, por ser dependente emocional, não se vê mais fora desse casamento, ela começou a se submeter. Eu te falo de verdade, assim, é muito triste essa história, ela mexeu muito comigo, porque ela se submeteu não só mais a swing. Então ela começou a agenciar, olha a loucura, mulheres para esse homem.
O marido dizia, não, eu quero aquela menina lá de 18 anos, 20 anos. Ela ia lá, aí eles viajavam junto com essas mulheres. E daí depois ela disse que foi submetida a uma relação sexual de juntar todo mundo a um travesti. Meu Deus. E aí, é muito demônio. Exato. E aí ela diz que vai para esse travesti uma vez e na segunda vez um travesti vai lá e oferece cocaína. Uma senhora de mais de 55 anos de idade foi provar cocaína. E aí ela se transformou numa viciada dentro de um relacionamento de mais de 25 anos, em razão de uma aventura de swing que foi depois de anos depois, no casamento. Por fim, ela se deu conta, ela me procurou, na verdade, para contar, porque ela se deu conta de que ela e o marido entraram num ritmo tão insano que ele parou de pagar as contas na casa e começou a falar, eu te dou 5 mil hoje para você ir comigo, para você ter relação sexual, eu, você e mais, por exemplo, um travesti. Eu, você e o fulano. Então ela começou a receber, ela começou a fazer programa dentro do próprio casamento, olha a loucura, né? Disso, de uma família tradicional brasileira, mais de 3 filhos eles têm. E tudo. E aí, só que ela se deu conta depois de burburinhos de família, que eles começaram a fazer isso fora do estado, né? Eles saíam daqui para ir para fazer isso em outros estados, até que uma hora a compulsão não deu mais conta de ir para outros estados e começaram a fazer em Brasília. E aí ela teve supostas 3 denúncias de mulheres que foram abusadas sexualmente por esse cara. E ela começou a se tocar de que ela drogada, ela não tinha noção do que estava fazendo, ele drogava essas meninas mais novas e estuprava essas meninas. Olha a gravidade de que uma exceção à regra eu abro, eu não estou dizendo para que você aí em casa não pode fazer swing, não pode, não, cada um faz o que quiser da vida. Mas uma escolha errada... Mas eu posso falar, a senhora não pode, mas eu posso. Então, mas uma escolha errada gerou uma consequência de que hoje essa mulher, ela não se vê divorciando desse cara, só que assim, ela é vítima de violência sexual, ela é vítima de estupro, ela é prostituta dentro do próprio casamento, olha a loucura. Ela chegou, inclusive, só que ela só buscou ajuda, na cabeça dela só estava errado, quando ela viu o marido tendo ato sexual também com travesti. Ela falou, opa, aí agora alguma coisa está errada. Porque na cabeça dela até então era normal. E aí quando ela vê o marido fazendo isso, eu peguei esse caso e fiquei assim, em choque. Em choque. Entendeu? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E querendo ou não, eles estão beirando a terceira idade. Não, o que esse cara tá comendo para poder tá com uma gasolina desse jeito? Você tá louco, aí? É uma loucura, né? É uma uma loucura. Doutor? O cara tá usando gasolina de avião, hein? É. Para poder estar numa situação dessa, aos 60 e poucos anos de idade, e fazendo um negócio desse aí, não tem lógica. Não é a gasolina comum de jeito nenhum, você pode ter certeza que não é. Mas agora a senhora disse que não pode falar e que a pessoa faz o que quiser. Eu posso. Eu posso porque baseado na Bíblia, na palavra de Deus, eu vou dizer, isso aí é o pecado da sodomia. Está lá na Bíblia. Não Deus sabia destruiu. nem sobre a existência desse pecado. Pecado da sodomia. É um pecado. Tá? E Deus destruiu 2 cidades importantes na época. Não sobrou nada. Por causa do pecado da sodomia. O que é o pecado da sodomia? É onde se relaciona mulher com mulher, homem com homem, e esse tipo de coisa, o relacionamento a 3, a 4, isso aí faz parte do pecado da sodomia. Então, eu digo, para qualquer um que estiver nos ouvindo ou que vai estar assistindo futuramente, porque esse programa aqui, ele não vai acabar, eu tenho certeza que está gravado e vai alcançar pessoas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Eu digo para você que está nos ouvindo, olha, se você está ou pensou em viver uma vida dessa natureza, pode ter certeza, você está agredindo, ofendendo o próprio Deus. Você está ofendendo o próprio Deus. Sem contar Deus. que você está sendo vítima de violência doméstica também. Não, isso assim, eu como pastor, estou falando como pastor, e eu digo o seguinte, que Deus tem nojo disso. Deus tem nojo desse negócio. O negócio foi feito, a relação foi feita para um casal. É para 2 pessoas. E eu vejo essas pessoas aí falando aí, porque um homem pode ficar à vontade com o homem, a mulher pode ficar à vontade com a mulher. Gente, isso é balela, isso não existe, não funciona, não vai rolar. Eu nunca vi falar que
que dois homens podem produzir um filho para poder constituir uma família. Agora, vivam no pecado que quiserem viver, isso não é problema meu. Vivam no pecado que querem viver, que puderem viver também. Agora, que Deus tem nojo disso, tem. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Entendeu? Então, Deus tem nojo desse negócio. E volta a dizer, olha, não adianta você abrir o espaço, o casal, doutora, o casal que abrir espaço para o erro, para um tipo de erro entrar na sua relação, entrar na família, você pode ter certeza, está atraindo maldição até para a quarta geração. Porque o mesmo demônio que está os fazendo entrar numa relação dessa natureza vai procurar estar também fazendo com que os seus filhos vivam dessa natureza, dessa forma. Entendeu? Quebre as regras da família. Então, eu creio que a pessoa que estiver nos ouvindo, abra o olho. O meu conselho é esse. Eu creio que se você abrir o olho agora, imediato, você ainda tem esperança de salvar a família, a futura família dos seus filhos. Porque da mesma forma que as bênçãos de Deus alcançam até a quarta geração, a maldição do inimigo também, do Satanás, ela alcança também até a quarta geração. Sim. Concorda ou não, doutora? O senhor que é o pregador aqui, o pastor. Não, nós não estamos pregando hoje, não. Não, mas voz de Deus, né? Falou, tá falado. Vai uma pergunta aí, doutor, para poder nós falarmos do nosso comercial daqui a pouco. Claro. Doutor, você já pontuou muito bem o ciclo, né? Uhum. Das violências. Como é que seria a forma, assim, da gente formalizar essa questão e falar um pouquinho da medida protetiva? Porque tem muita gente que fala, eu faço a ocorrência, mas não dá nada. Mas muitas vezes é feita a ocorrência, mas não é requerida a medida protetiva, né? Só pra gente passar melhor aí pro nosso ouvinte. Bom, existe o disco denúncia, né? Que é no 180, 180. Ou existe também a possibilidade de ir numa delegacia mais próxima, apesar de o mais indicado ser as DEANs, né, que são as delegacias especializadas para atender essas mulheres, que de fato vão ali dar até a orientação de como fazer essa denúncia corretamente, e de fato você requerer a medida protetiva, que nada mais é do que o distanciamento, né, desse agressor perto de você, podendo a possibilidade, inclusive, de pedir para retirar ele do lar, ou de você ir para um possível abrigo, apesar desse abrigo ser muito bonito na teoria, mas na prática as coisas não funcionam de uma forma tão bonita assim, mas existe, tá? A possibilidade desses abrigos é você se cientificar de fato numa denúncia da responsabilidade que você tem hoje de fazer uma denúncia como essa. E apesar da gente não poder hoje ter a vítima voltar atrás como se podia, né? Há alguns poucos anos atrás, é de você entender que talvez a sua denúncia, o seu arrependimento, você ir e voltar o tempo todo, você enfraquece inclusive um movimento inteiro de mulheres que são de fato vítimas de violência doméstica, de mulheres hoje que morrem por conta disso, que sofrem de fato agressões físicas e verbais e podem inclusive serem vítimas de feminicídio. Então, é entender, na verdade, que esse ciclo de violência ele não vai se encerrar, que muitas das vezes, 90% dos casos, o abusador ele não vai melhorar de um dia para a noite. Então, é você ir tomar a atitude de ir numa delegacia, de fazer essa denúncia, de pedir suporte, é você entender que você está fechando uma porta para não mais voltar. Então, é muito importante também falar para as vítimas de violência de criar uma rede de apoio, cientificar a família, amigos de confiança sobre o que você tem passado, pedir para essas pessoas te apoiarem, porque é muito importante. Eu, como já fui uma vítima de violência doméstica, eu falo muito que, na prática, para mim, a minha rede de apoio foi muito importante para mim. Porque quando eu decidi sair desse relacionamento abusivo, eu pedi para eles, olha, socorro, pelo amor de Deus, ninguém me deixa sozinha, ninguém me deixa falar mais com essa pessoa, me amarra em algum lugar, me esconde, porque eu não quero mais isso para mim, ao passo de que eu também não consigo sozinha. Então, a gente reconhecer que muitas das vezes a gente não consegue sozinha, a gente precisa da rede de apoio. E a gente dá credibilidade, a gente enquanto cidadão, enquanto pessoas, amigos ou familiares que escutam alguém relatando vítima de violência, é você nunca desmerecer.
Ah, mas ele te bateu uma vez, você voltou com ele. Ah, mas você disse que ia terminar e voltou. Mas você dá a ela a oportunidade de conseguir sair disso. É muito importante. Então, doutora, a palavra-chave aqui, então, do nosso programa hoje, tá? Denúncia. Denuncie, não deixe de fazer uma denúncia. Agora, denuncie, mas não volta atrás, não, fica firme. De forma consciente também, né? Muitas vezes também, assim como a lei, ela tem a essência boa, mas muitas vezes a gente, assim como uma profissão, como homem, tem os bons profissionais, os maus profissionais, a essência da lei também. Então, até trazendo um caso concreto, a gente foi procurado uma vez por um homem, não é muito comum, tinha sido deferida uma medida protetiva para ele em relação a 3 itens. Afastamento da casa dele, não ter nenhum tipo de contato com a mulher, e o terceiro item agora não me vem à cabeça. Ele não se opunha não ter esse contato com a mulher, ele só se opunha a sair da casa dele porque ele tinha comprado a casa dele antes de casar com a mulher, tudo, e ela tinha utilizado justamente isso. É a Lei Maria da Penha, ele não tinha agredido ela nem nada, ela tinha contado que ele tinha deixado umas marcas no rosto dela, e aí ele falou que ele colocou um travesseiro no rosto dela, um lençol por cima e tinha dado um tapa para não deixar marca. Então, tipo assim, uma coisa ilógica. Bom, então ele é um perito em exatamente, agressão. E não deixar marca. A gente conseguiu comprovar que de fato não aconteceu, conseguimos revogar apenas o item da medida que era para ele voltar para a casa dele, para voltar a residir na casa dele. Então é justamente isso, a gente não deturpar a lei. A lei ela é boa na essência no sentido de proteger a mulher de que de fato sofre essa agressão. Mas também a gente precisa fazer essa junção, né? Realmente analisar cada caso concreto de acordo com as provas, e se de fato houve uma violação, houve um crime, essa pessoa tem que ser punida. E é importante também falar que essa medida protetiva ela pode se estender inclusive para os filhos, né? Só que os filhos não é, por exemplo, eu sou casada com a Caone, a gente tem filho aqui. Ele me agrediu, mas se ele é um bom pai, ele não agride os filhos, essa medida protetiva não pode abarcar os filhos. Tá? Covardia, né? Mas existem alguns casos de mulheres, que inclusive. Bate tanto na mulher como nos filhos. Homens que batem tanto na mulher quanto os filhos, e é plenamente possível a gente conseguir uma suspensão ali imediata do poder familiar, ainda que por tempo determinado, né? Que é, no caso, ele não poder também ter essa convivência nem com os menores. Então, é muito importante, porque às vezes as mulheres não têm conhecimento de que pode, inclusive, chegar para os familiares, né, para os filhos. Então, a denúncia, eu vou fazer uma ratificação aqui. Você, mulher, que é decente, que é uma mulher realmente honesta, decente, que estiver sofrendo esse tipo de abuso, denuncie. Agora, você, mulher, que é pilantra, quer tomar os bens do camarada, quer criar uma situação para poder tomar os bens do cidadão e dizer que está sendo vítima de agressão, e olha, não perca seu tempo não, porque... Denunciação caluniosa também é crime. Isso, é crime, exatamente. Não perca seu tempo não, que você pode pagar por isso. Sim, Gostou agora do meu conselho? Muito bom, muito bom. Gente, eu gostaria de falar aqui sobre a Fixtel. Está gostando da nossa internet? A nossa internet é fornecida pela Fixtel. Fixtel é a melhor internet que nós temos aqui de Brasília e do estado de Goiás. A melhor internet, uma internet que não cai, ela não fica tendo oscilações, é uma internet de boa qualidade. Fixtel. Não é igual o Vasco, né? Não é igual o Vasco, não pode falar, não, senão você vai ser processado, porque o Vasco agora não vai cair mais não, foi vendido. Foi vendido, não foi? Não, estou em negociação. Está em negociação? Por enquanto ainda posso usar meus amigos. Ei, se o Vasco não foi vendido, então a negociação caiu. Eu não posso opinar porque não entendo futebol, né? Estou aqui perdida. Então, olha, a Fixtel faz parte do nosso podcast, porque ela fornece para nós a melhor internet. A internet que eu aconselho para o nosso ouvinte. Tem também a Cirino Multiservice. Cirino Multiservice, você quer falar de água com qualidade? Cirino Multiservice, está aí na tela. Cirino Multiservice é campeã. Ela é especialista em extração de água subterrânea, água de poço artesiano. Você que precisa de um poço artesiano para sua fazenda, para sua indústria, talvez até mesmo para a sua chácara, é a Cirino Multiservice. Nós temos poço artesiano com qualidade. Tá bom, doutora? Fica aqui o meu comercial aqui, e eu gostaria muito que os ouvintes se atentassem
e procurasse conhecer melhor a questão da Lei Maria da Penha. Eu não sabia de algumas coisas, passei a conhecer. O nosso podcast, ele é, sem dúvida, tá? Programa de utilidade Um pública. programa de utilidade pública, de ajuda, e é 0800. Você que nos assistiu ou que nos assiste, nos procure no Facebook, nos procure no Instagram. Nos ajude aí, doutor, pelo amor de Deus. Passar as redes sociais aí da doutora, né? O pessoal tiver alguma dúvida aí sobre o Isso. tema, pode ficar à vontade, doutora. Arrocha aí, doutora. Meu Deus, é muito complicado meu nome, né? É Tayane Pires ADV. THYANE Pires ADV. Depois a gente vai deixar na legendinha, se quiser também deixar o WhatsApp, algum outro meio Gente, de eu contato. posso fazer comercial? Não, mentira, Pode. posso não, né? Posso não. Não, procura lá no Instagram que a gente vai se falando. Pronto. Tá aí. Você quer saber mais sobre a Lei Maria da Penha? Você quer se defender? Ligue para a doutora Tayane. Ligue para a doutora Tayane, que a doutora Tayane já sabe tudo sobre o assunto. Vai te defender. Especialista, vai te defender. Agora eu vou falar também, ainda não existe, tá? Mas eu acredito que depois desse programa vai passar a existir. A lei, o José da Penha. Ai, meu Deus do céu, criar um projeto de lei. Vamos criar um projeto de lei, viu, gente? A lei José da Penha. Ó, marido, você que está se sentindo agredido, humilhado pela sua esposa, pela sua companheira, procura a doutora Tayane também, que ela vai te ajudar. Tem que procurar a igreja. Procura a doutora Tayane. Não vem procurar a minha aqui não, que você vai ter problema na sua cabeça, que eu vou soltar os cachorros pra cima de você, viu? Que você é frouxo. Então o doutor Acaone que vai ficar aí. O homem, ó, doutor, se vier me procurar, pastor, porque aconteceu isso, e eu ainda tô com a mulher, você é um frouxo. Você é um frouxo, pra mim você não é homem, tá? É um Enzo, né? Você ainda não é homem, tá certo? Então não procura o pastor não, viu? Procura a doutora Tayane, tá certo? Então, doutora Tayane, foi um prazer imenso tê-la conosco aqui, viu? Estou muito feliz. E volte mais vezes, Pode tá deixar. certo? Procure lá algum... Gostei muito desse exemplo que a senhora contou aqui, dessa senhora. Eu fiquei encabulado, impressionado, tá? Eu não imaginava que tinha um negócio desse, não. Aliás, eu tenho até que orar por essa pessoa, viu? Lembrar dela, eu não sei nem o nome dela, mas também não quero saber o nome dela. Mas eu devo orar por ela, porque é muita opressão maligna, tá certo? Doutor, fala alguma coisa para os nossos ouvintes aí, antes de nós encerrarmos. Só agradecer mais uma vez a presença, principalmente da doutora que aceitou o nosso convite aqui. Lembrando que sexta-feira é a sexta da lei, né? Na próxima sexta a gente vai trazer mais um convidado aí para enriquecer a todos aí e com certeza fazer mais um programa de utilidade pública. Fala alguma coisa para os nossos ouvintes aí, doutora. Na verdade, quero agradecer a oportunidade, tá? Precisando de alguém para falar, é só me chamar, porque eu não posso ter um microfone que eu quero falar. Entendeu? Adoro falar. E tenho alguns casos absurdos. Cada vez que eu vim, eu dou um exemplo esdrúxulo, igual esse que eu dei hoje, porque tem um bocado. Direito de família, é tiro, porrada e bomba. É muito Por isso exemplo que eu prefiro criminal, tá vendo? É muito pano pra manga. Eu acho que eu vou vir aqui. Ô, pastor, eu vou mandar uns casalzinhos meus aqui e vir conciliar aqui com o senhor, viu? Mas prepara o Espírito de Deus, viu? Porque vai sair fogo pra todo lado. Não dá mole não, tá? Pode mandar, pode mandar, não tem problema não. Mas prepara eles, porque eles não vão encontrar um pastor aqui para passar a mão na cabecinha deles, assim, olha, não faça isso. Muito não, bom. você vai pro inferno, é o mínimo. Você vai pro inferno, feliz. Meu Deus Toma do vergonha. céu. Toma vergonha, porque o inferno te espera. É desse jeito. Agora, se você consertar, mudar de vida, o céu te espera. Então pronto, é simples assim. Muito bom. Agora, doutora, esse nosso programa hoje foi aqui uma pequena homenagem, né, às mulheres. Né? Esse mês de março é o mês das mulheres. Parabéns, mulheres. Tem mulher que merece parabéns, né? Tem mulher que aguenta, que tolera cada sujeito. Meu Deus do céu, cada bucha de canhão. Tem mulher que tolera, que aguenta, que suporta cada coisa. Que eu vou dizer uma coisa, viu? É um negócio absurdo, espantoso, é de acabar com o piqui do Goiás mesmo.
Aliás, tem mulher que merece o que na porta da casa dela, ou na porta, talvez, lá da onde foi criada a Lei Maria da Penha, tem mulher que merece um busto de bronze ali, ó. Porque são heroínas, aguenta, tolera cada coisa, tipo, que não dá nem para poder mencionar aqui, coisas que as mulheradas têm aguentado por aí. Então, parabéns para você, mulher. Parabéns pelo seu mês, parabéns mesmo. E parabéns à minha querida e linda esposa, por poder me tolerar 25 anos. Ela tem 25 anos, acredita? Rapaz. 25 anos com a dona Estelle Mara Borges Cirino, ela tem me tolerado. Mas vou te falar, eu sou docinho também, viu? Penso um homem que é docinho, viu? Que cuida bem dela, ama, cuida dos filhos. E não me arrependi nem um dia sequer da minha vida de ter casado com ela. Parabéns a você, Estelle Mara, meu amor, minha linda, tá? É isso aí. Que Deus abençoe a todos e que tenha um excelente restante de noite e final de semana. E até o próximo episódio do nosso podcast, o nosso Podfé, aqui do Departamento Jurídico do Dr. Marcos Elias Acauani. Fala o resto, pastor. Ixi, agora errou. De Souza de Santos Alves, pronto, agora fechou. Não, eu não posso falar o nome dele completo, não, sabe por quê? Tem que ser só o Dr. Marcos Elias Acauani, porque se eu for falar o nome dele completo, à noite não vai dar. Então é melhor nós encerrarmos aqui. Tá certo? Pronto, terminou.